Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é André Costa do canal Cidadão Extraordinário, canal cuja ideia é tratar cada cidadão brasileiro como extraordinário. Nós, cidadãos comuns, temos que deixar de ser ordinários no sentido pejorativo da palavra para nos tornarmos extraordinários. Cada vez mais é exigido de nós o quê? Posicionamento político, ideológico, discussão de ideias. O Brasil tem crescido muito nos últimos tempos, à medida em que temas caros à população nacional têm vindo à baia para discussões as mais variadas. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, fake news, políticos, pandemia, saúde, né? Enfim, direitos humanos, tantas e tantas coisas têm sido debatidas e cada vez mais o cidadão, até por conta das mídias sociais, tem podido se manifestar. A gente está aqui em São Paulo às vésperas da eleição, né, para a prefeitura, e a gente tem um cenário bastante complicado, na minha visão. Não que os cenários anteriores não fossem também, mas talvez porque a gente vive hoje um momento de grande desilusão, digamos assim, de não enxergar uma luz no final do túnel. E aí, ouvindo hoje na Rádio Bandeirantes uma série de entrevistas com os candidatos que estão aí mais em evidência, eu resolvi escrever um artigo que eu quero compartilhar com vocês agora, está aqui na minha tela do computador, eu vou ler para vocês, tá bom? Ele trata de um desses candidatos. E o título é: O Novo Lula se chama Boulos. Por mais que Boulos queira se descolar de Lula, isso é impossível. O PT desde sempre ficou tão dependente de Lula que se esqueceu da ordem natural das coisas. Esqueceram-se de preparar um sucessor para Lula, que não fosse apenas um poste como foi Dilma ou como foi Haddad. Lula, ao contrário do que pensavam alguns, não é um ser eterno, imortal. É mortal, é falho, é finito. Sendo assim, após todos estes escândalos de corrupção envolvendo o seu partido, eis que Lula e o PT foram derretendo, até que surgiu, comendo pelas beiradas, um tal de Boulos e um tal de PSOL. Em 2020, podem acreditar, o PSOL ficará igual ou maior que o PT em importantes centros eleitorais. O PT, já diminuído drasticamente em 2016 e 2018, tende ainda a ficar menor em 2020. Os petistas oriundos da academia, aqueles mais jovens, os ligados à UNE, por exemplo, aqueles dos movimentos sociais, os menos ligados à origem sindical lá do partido, lá de trás, talvez tenham sentido uma certa vergonha ao longo desses anos, ao ponto de fazê-los refletir, de imaginar que finalmente teria chegado o fim de Lula. Diante de um ciclo que se encerra, é claro que começa outro, não há espaço. E esse ciclo, esse novo ciclo, será sim com o Boulos e o PSOL. Boulos é um Lula 40 anos mais jovem. Assim, fica cada vez mais fácil para muitos petistas aceitarem a nova opção que se coloca à frente. Lula tem origem no movimento sindical. Boulos tem origem nos movimentos sociais. Ambos exploram a figura dos pobres e oprimidos do seu próprio tempo. Lula e Boulos usam bem as suas massas de manobra a partir de estruturas organizacionais bem fechadas e sob rígido controle. A luz parece se apagar para Lula e se acender para Boulos. O discurso hipócrita é o mesmo para ambos. Inchar o Estado, falar das minorias, para se apossar delas. Dividir para conquistar, ludibriar, dizer meias verdades. Seguir o politicamente correto, atacar o capital e se beneficiar dele. Atacar empreendedores em público para depois jantar com eles no privado. Sai Lula e entra Boulos. O Brasil terá que aprender a conviver com a perigosa figura política de Boulos pelos próximos 40 anos, mais ou menos. Você está preparado para isso? Está preparado? Não vai ser fácil. Serão anos difíceis para uma nação cuja estrutura política é débil, cuja população é desinformada, cuja imprensa é tão parcial. As bases do que conhecemos hoje como Brasil correm sério risco à medida que surge em nosso cenário político a figura de um Boulos.
As eleições municipais aqui em São Paulo são, para mim, o prenúncio que mostrará que estamos certos nessa análise. Este é um ensaio de previsão política de rápida confirmação. Restam apenas alguns dias para a ignição destes fatos aqui em São Paulo. E diante de tudo isso que eu estou falando, vem à tona a seguinte pergunta: como é que a gente chegou nesse ponto? Como é que a gente chegou a isso? Acreditem que a culpa é de muita gente, dos políticos corruptos, da população idiotizada, da imprensa delinquente, da estrutura estatal carcomida do Brasil, da globalização e seus valores e ideias, etc, etc, etc. A lista, ela não tem fim. Estamos vivendo uma ebulição e nos faltam homens e mulheres de bem, sensatos, estadistas, comprometidos com a verdade e com o bem comum. Lula e Boulos são farinha do mesmo saco. Representam um tempo pelo qual já passamos e teremos que passar. Termino com a seguinte frase: salve-se quem puder. É isso aí, cidadãos, cada vez mais, hein? Sejam extraordinários onde quer que vocês estejam. Um abraço, até mais.